Oi, friends! Hoje eu vim trazer para vocês o resumo de A Falência, da Júlia Lopes de Almeida, que é uma das leituras obrigatórias da UFPR, do vestibular de 2024, e eu espero que vocês gostem. Inicialmente, quero fazer alguns avisos. Primeiro, eu fiz esse resumo capítulo a capítulo, o que quer dizer que ele vai ser muito longo, estilo os resumos de Sagarana. Então, eu não sei ainda quantas partes que vão ser necessárias, mas eu acho que pelo menos 2. Porque, assim, só de resumo em Arial 12 eu tenho 6 páginas aqui. Mas, enfim, eu queria ser bem completa e eu espero que vocês gostem. Ah, gente, mais um adendo. Vai acontecer muito nesse vídeo, mais do que nos outros, de eu dar umas olhadinhas pra baixo pro meu resumo, porque eu li esse livro em março, no início da faculdade, e das aulas, no caso, e eu só tô gravando esse vídeo nas férias de inverno, porque durante o ano eu não tinha tempo e nem onde gravar. Então, eu acabei esquecendo algumas partes da história e eu vou ter que dar uma conferida, e eu prefiro fazer isso, tipo, olhar e garantir que eu tô falando certo do que passar um resumo meia boca, né? Então, me desculpa por esses olhares. E é isso, vamos pro vídeo. Então, primeiramente, a gente tem que dar um pouco de contexto de quem é essa autora e qual era o contexto do livro. Primeiro, Júlia Lopes de Almeida foi uma artista incrível, uma mulher à frente de seu tempo, que teve uma educação muito privilegiada. Ela era de uma família de intelectuais liberais, o que permitiu que ela se desenvolvesse muito na área da escrita. Ela foi tão importante que ela foi uma das idealizadoras da Academia Brasileira de Letras, junto a seu marido, só que sofreu muita injustiça de gênero. Então, apesar de ela ter sido uma das idealizadoras, o seu nome não foi colocado em uma cadeira, foi dado a seu marido, por ela ser mulher. Além disso, ela foi muito lida em sua época, ela conseguia viver do dinheiro da sua escrita, mas com o tempo ela acabou sofrendo um esquecimento programado, digamos assim, que é também relacionado à injustiça de gênero. O marido dela também escrevia, claro, ele era autor, mas ele não estava ao nível da sua esposa. Ela realmente só foi tirada da academia, no caso, perdeu o direito de uma cadeira por ser mulher. Agora um pouco mais do contexto do livro. Ele foi publicado em 1901, só que é bem nítido que o contexto, a história se passa em 1891. Nessa época, no contexto histórico, o café estava muito valorizado, estava dando muito dinheiro, e era a época do encilhamento, que acabou se tornando uma crise. Isso era, assim, explicando bem resumidamente, o governo começou a financiar empresas. Então, tipo, as pessoas pegavam empréstimos a juros muito baixos para criar empresas. Só que o que aconteceu foi que várias pessoas começaram a criar empresas fantasmas para pegar esses empréstimos, gastar o dinheiro e não pagar de volta, o que acabou gerando uma especulação enorme e uma crise financeira no país. Então, agora eu vou começar a fazer o resumo capítulo por capítulo. Capítulo 1. Ele inicia mostrando como que era o cenário da época. Então, mostra as ruas muito movimentadas, com carregamento de café, vários trabalhadores. Descreve as ruas no livro inteiro como fedidas e bagunçadas, assim. E dá de ver que tem muitos negros trabalhando ali e que, apesar de a escravidão já ter sido abolida, eles ainda eram tratados como escravos. Então, essa introdução mostra bastante o cenário, descreve, e depois entra no escritório do Francisco Teodoro, que é o burguês patriarca de toda a família em que se centra a falência. O Francisco Teodoro, ele era um dos maiores vendedores de café, ele tinha um comércio muito grande, era um homem muito bem sucedido e com muito dinheiro mesmo. E aí nessa cena inicial que ele tá no escritório também fala sobre o Inocêncio, que é um homem que vai ter bastante impacto na história, porque queria fazer o Francisco se atualizar, digamos assim, na economia, queria fazer ele fazer mais investimentos e tal. E também fala sobre o Gama, que é o maior concorrente do Francisco. O Francisco tem muita raiva desse Gama porque ele foi enriquecendo meio que fácil em comparação com o Francisco. O Francisco teve que trabalhar bastante, enquanto o Gama meio que foi fazendo alguns investimentos que deram certo e acabou se tornando muito rico também. Capítulo 2. Agora foca um pouco mais na história do Francisco Teodoro. Conta como ele era muito pobre, ele era caixeiro e ele conseguiu crescer na vida com o seu suor. Ele trabalhou muito para chegar onde ele chegou. E conta também como ele acabou se casando com a Camila. Ele se casou por um conselho médico, ele estava doente, o médico falou alguma coisa sobre que ele precisava arrumar uma esposa para ter mais rotina, algo do tipo. E aí ele acabou conhecendo a Camila
que era filha de uma família muito simples e até pobre, assim, pra época. Quer dizer, pra época não, né? Pro padrão ali dele, tipo, comparado com ele. E a família dela tava se mudando pra Sergipe. E ele acabou se casando com ela, que era a filha mais prendada, digamos assim. E então eles se casaram e a família dela se mudou pra Sergipe e o Francisco Teodoro começou a sustentar a Camila, né? E a família dela. Depois de casar com ela, ele acabou ficando responsável também pelo Joca, que era o irmão dela. Ele era bastante, assim, malandro, ele não trabalhava, ele era bem preguiçoso e ingrato, enfim. Era uma pessoa difícil, assim. E ele acaba tendo uma filha, que é a Nina, que acaba ficando sob cuidado da família também. Além disso, no segundo capítulo já são apresentados dois amigos da família, que é o Dr. Gervásio, que é um médico, e o Capitão Rino, que é um capitão. Nesse início já dá de ver que os dois são completamente apaixonados pela Camila, que é uma mulher descrita assim como muito bonita, muito educada, enfim. Mas ao longo da história a gente vai falando um pouco mais sobre a relação desses dois com ela. É no segundo capítulo também que a família é apresentada. Então a família é composta pelo Francisco Teodoro, que é casado com a Camila, e eles têm de filhos o mais velho, que é o Mário, a do meio, que é a Ruth, e as duas gêmeas, que são as mais novas. No capítulo 3, as filhas de Camila são mandadas para ver a tia dela. Ela tem duas tias que moram na cidade, que é a Dona Intelvina e a Dona Joana. A Dona Intelvina, ela é muito... como é que eu vou dizer? Tipo, mão de vaca. E ela é muito crítica, muito severa e muito brava. Ela bate muito e judia muito da empregada delas, que é a Sancha. Empregada. Ela não tem nem idade para ser empregada, mas enfim. E a Dona Joana é extremamente religiosa e dedica a vida a ajudar os pobres e a trabalhar pela igreja. As filhas do Teodoro são levadas à casa das tias da Camila pela Noca, que é uma ex-escrava que ainda trabalha para a família. Ela é, inclusive, uma das melhores personagens do livro, ela faz uns comentários muito irônicos. Nesse mesmo dia, a Noca tem uma interação com a empregada das tias, que é a Sancha. A Sancha dá um dinheiro para a Noca e pede para ela comprar arsênico. Posteriormente, a gente descobre que esse arsênico seria ou para tirar a vida dela ou das tias, ou da tia Itelvina, que violenta muito ela, bate, xinga. Pra mim, pelo menos, não ficou muito claro se era pra ela usar o arsênico em si ou na Itelvina, mas enfim, acho que não é a questão. Nesse capítulo também fala um pouco mais sobre o Mário. O Mário tinha um estilo de vida específico, assim. Ele não trabalhava, ele torrava muito o dinheiro do pai, ele só queria ficar com mulheres e nas noitadas, e ele não levava nada a sério, ele não trabalhava. Enfim, o Francisco Teodoro era muito revoltado com essa situação e falava que a culpa da irresponsabilidade do filho era da mãe, porque a mãe acobertava também quando ele saía escondido, a mãe sempre pedia pra Noca não contar pra ninguém e abrir as portas em segredo, enfim. E ele, nesse momento, estava gastando muito dinheiro com uma mulher francesa, que não dá de entender muito bem se ela é uma stripper, uma prostituta, algo do tipo, mas enfim. Ele já tinha comprado até, acho que uma casa no nome do pai pra ela, e ele tava torrando muito dinheiro e o pai tava preocupado com isso. E a Nina sofre muito com toda essa situação, porque ela é meio apaixonada pelo Mário, ela queria muito casar com ele. Nina é a sobrinha, que é tipo a governanta da casa. Ela queria muito casar com o Mário, só que ele não dava o mínimo de atenção pra ela. Ela era uma menina meio magra, desnutrida, assim, e que claramente era bem desprezada pelo Mário. É também nesse capítulo que a relação da Camila com o Dr. Gervásio fica bem clara. Os dois são amantes há muitos anos, e ele entrega um livro pra ela, e ela não aceita porque ela diz que não gosta de livros românticos, porque sempre mostram a mulher adúltera muito pior do que o homem adúltero, e elas sempre acabam muito mal, né? Eu lembro que, tipo, eu li esse livro pouco depois que eu li Ana Karenina, e aí eu fiquei, tipo, pensando assim, a Ana Karenina no final, né? A amante nunca se dá bem. Enfim, aí ela fala isso, o que é bastante irônico, porque a gente vai ver que no final do livro ela é mais uma das vítimas desse massacre das adúlteras. E ela usa como justificativa para suas relações extraconjugais que o marido também as tem. Então, realmente o marido dela tem amante, mas dá de ver que, tipo, na época é completamente diferente o modo como uma mulher adúltera é vista e como um homem adúltero é visto. No quarto capítulo, o Dr. Gervásio vai ver Matos, que é um dos empregados do Francisco Teodoro. Dá de entender que esse doutor entrou na família para tratar muitas das pessoas da família, mas também os funcionários
do Francisco Teodoro. Ele vai nessa comunidade onde o Matos mora e dá de sentir bastante aporofobia nesse momento, assim. O Gervásio realmente odeia pobre e, enfim, ele reclama muito do trajeto que ele precisa fazer, de como as pessoas da região são, do cheiro nas ruas, enfim, reclama de tudo. E aí ele encontra também com a dona Joana, que é aquela tia da Camila que é muito envolvida com a igreja. Ela tá lá pedindo dinheiro pra ajudar os pobres. Ela fala, inclusive, que os pobres ajudam mais do que os ricos quando se trata de caridade. E ela também já faz aí a sua crítica moral ao Gervásio, porque ela é uma das pessoas que claramente já sabe. Aparentemente todo mundo sabe, né? O corno é o último a saber. Enfim, aí ela também critica a Camila, além do adultério, critica pro Gervásio que ela não vai à igreja, ela só vai no domingo pra se mostrar, ela fala exatamente assim, e que ela queria que as filhas fossem educadas de uma forma diferente. Dá de entender que a Joana tá meio cutucando o Gervásio, falando, se afasta da mulher casada, e ele, whatever, né? Porque, tipo assim, pro Gervásio fica bonito ele ser o amante de uma mulher tão bonita, tão poderosa, tão bambambam que nem a Camila, só que pra ela fica extremamente feio, né? Porque ela é mulher, enfim, sociedade machista e tal. No capítulo 5, a Camila tem uma conversa com o filho, com o Mário, por causa de todos os gastos e extravagâncias dele, e ele acaba jogando na cara dela que ela não pode falar nada pra ele porque ela trai o marido. E aí ela inclusive fala assim, que ele não falaria isso pro pai dele. Ele sabe que o pai dele também me trai, mas ele não falaria isso pro pai dele. Mas enfim, isso é tipo um soco no estômago dela, ela se sente muito mal com isso e acaba se afastando. Mas... E aí depois disso, o Mário começa a negar comer com a família quando o médico tá lá, porque o médico tá lá praticamente todo dia. No capítulo 6, a Ruth, a Camila, o Dr. Gervásio e também o Francisco Teodoro estão no barco do Capitão Rino. Lá ele tá com a irmã dele, que é a Catarina, e eles têm uma conversa bastante fervorosa, digamos assim. O Francisco Teodoro tem ideias bastante conservadoras e machistas, então ele defende que a mulher não pode ter emancipação nenhuma, e ele quer que a mulher seja exclusivamente para cuidar da casa e ser bonita, digamos assim. Enquanto a Catarina, ela é uma mulher que ela é solteirona, digamos assim, e ela é meio que dona do próprio nariz e ela luta ela faz parte da luta sufragista, então ela é uma grande defensora da emancipação feminina. Os dois têm essa conversa. Aí fica bem nítido que o Capitão Rino também é apaixonado pela Camila. Nesse momento o médico fica com muitos ciúmes, porque o Capitão claramente fica olhando muito pra Camila e tal. Também parece ter uma leve inclinação, um leve clima de Capitão Rino e Ruth, que é a filha, mas isso vai ficar um pouco mais claro mais pra frente. E dá de ver que tem uma competição muito clara entre o médico e o Capitão Rino. Na volta, a Ruth e a Camila e o médico, eles encontram uma mulher vestida de preto, de luto, na porta de uma confeitaria, se eu não me engano, e dá de ver claramente uma troca de olhares entre ela e o médico. E quando a Camila volta, ela fica muito enciumada nisso, fica com isso na cabeça, e ele diz que ele posteriormente vai explicar pra ela o que era aquela mulher, mas ele simplesmente falou que era uma mulher que ele já tinha amado. Então, amigos, eu vou ter que interromper o vídeo por aqui, porque já vi que tá ficando muito longo, então vai ter parte 2 de certeza, e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!